Olá, tudo bem? A Câmara analisa um projeto que considera crime de tortura dificultar ou impedir a interrupção da gravidez nos casos em que o aborto é permitido pela lei brasileira. O Código Penal admite o aborto realizado para salvar a vida da gestante e no caso de gravidez resultante de estupro. Além disso, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que também é permitido realizar aborto em caso de anencefalia do feto. Eu converso agora, no Palavra Aberta, com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que é autora do projeto. Olá, deputada, bem-vinda. Muito obrigada. Deputada, são esses mesmos os casos em que seria considerado tortura impedir o aborto? É isso. No Brasil, o aborto ele é crime. As mulheres elas não têm esse direito, essa possibilidade, com exceção desses 3 casos que você citou, para salvar a vida da mulher, da mãe, em casos de anencefalia ou então em casos de estupro. Mas ainda que haja essas 3 exceções, muitas vezes profissionais de saúde ou mesmo membros do judiciário acabam impedindo que o acesso a esse direito se consolide, principalmente se tratando de pessoas em situação de vulnerabilidade. Recentemente a gente soube de alguns casos que ganharam o noticiário. Um foi o caso de uma menina de 10 anos de idade do Espírito Santo, que ao final de muita batalha, exposição midiática, conseguiu realizar o procedimento em Pernambuco, mas nesse processo ela foi perseguida. Ela tinha sido estuprada. Ela havia sido estuprada, inclusive por um familiar, tinha entrado na justiça, ela tinha feito esse pedido através da Defensoria Pública, foi negado o direito dela, inclusive outras autoridades, na época do governo passado, também atuaram para tentar impedir que ela efetivasse essa possibilidade. E mais recentemente também, uma juíza de Santa Catarina, ela negou esse direito também para uma menina de 11 anos. E eu cito esses casos porque boa parte das vítimas de estupro no nosso país é menor de idade. Cerca de 70% das vítimas de violência sexual são de meninas menores de 18 anos. E muitas dessas vezes elas acabam engravidando em decorrência dessa violência. Então, desde 1940, a legislação brasileira considera que essas pessoas podem sim interromper a gestação. Porque senão é uma nova forma de violência, porque elas não têm estrutura física para carregar essa gestação e também porque os traumas psicológicos, a falta de condição de compreender, inclusive, o que está acontecendo é algo muito grave. É o que o ECA chama de revitimização. Revitimização, exatamente. Mas mesmo considerando para mulheres adultas que também passam por uma situação assim. Aí veja, uma autoridade, alguém que deveria estar ali para zelar pelos direitos e pela proteção de crianças e adolescentes, acaba utilizando do seu poder para impedir que ela tenha acesso à interrupção da gestação por concepções individuais, religiosas, morais, não importa. Individualmente, eu posso ter a opinião que eu quiser a respeito, né, do método da interrupção da gestação, do aborto. Agora, se existe uma lei, quando você é responsável por trabalhar com as leis, ela precisa ser cumprida. Então, a identificação que a gente fez foi, não há nenhum tipo de sanção para os profissionais que trabalham na área que se recusem a cumprir a lei. O que nós costumamos fazer hoje, por exemplo, nesses 2 casos? Nós fizemos representações no Conselho Nacional de Justiça para que a juíza envolvida no caso, uma juíza de Santa Catarina, pudesse ter algum tipo de responsabilização. Pois é, a própria juíza de Santa Catarina também não deixou ser interrompida a gravidez, né? Exatamente. Ou seja, a decisão judicial. Pois é, e é uma decisão judicial que descumpre com a própria legislação brasileira. Então, aquela pessoa que deveria resguardar esse direito foi a primeira a negar. E aí, nesse caso específico de Santa Catarina, isso significou, inclusive, um prolongamento da gestação. Claro, porque aí há várias instâncias. Você vai até, no mínimo, STJ, né? Exatamente. E, nesse caso, a gravidez vai aumentando, né? E a orientação clínica, né, o que é menos arriscado, porque a gente está falando de uma criança, né, de um corpo de 10, de 11 anos, que não é desenvolvido, não é adaptado para levar uma gestação, acaba se tornando um risco maior, acaba se tornando mais delicado o procedimento do que se tivesse sido atendido imediatamente o pedido da Defensoria. O CNJ até analisa esses casos, mas fato é que também não há uma legislação que indique qual deve ser a punição para o profissional, ou supostamente profissional, que se nega a cumprir com a lei. Vem daí a nossa proposta, ou seja, tem uma previsão legal para quando casos assim acontecem.
Em tese não precisaria. Se tem uma lei que já garante o que pode, o que deve ser feito, que seja cumprida, mas não é a forma como vem acontecendo no Brasil. Alguns se utilizam de uma autoridade que tem em função de uma profissão para impor suas concepções individuais. E isso não pode acontecer sobre um direito, né? A senhora propôs tortura porque a tortura já é tipificada no Código Penal. Exato, a gente não está criando uma nova tipificação, é enquadrar dentro daquilo que já é previsto como tortura. Porque se isso para uma mulher adulta já é algo torturante psicologicamente, para uma criança, além dos aspectos psicológicos, há também o aspecto físico, né? Ser obrigada a carregar uma gestação de um estuprador, de alguém que a violentou, sendo que ela não tem estrutura física nem emocional para levar aquilo adiante. E é uma tortura porque ela está tendo sucessivamente um direito violado. É aquilo que, em tese, automaticamente ela poderia fazer, mas que uma autoridade maior a impede. Então, a gente identificou no crime de tortura algo mais semelhante àquilo que se aplica contra essas jovens brasileiras, que a maioria meninas pobres, periféricas, meninas negras, é o perfil da vulnerabilidade social no Brasil. Então é muito desigual, né? Alguém dotado de uma autoridade profissional jurídica grande contra alguém que está, muitas vezes, através de defensoria, de algum órgão de assistência social, tentando encontrar o mínimo de dignidade depois de ter passado por algo tão cruel quanto é um estupro, né? A senhora acha que o projeto abrangeria juízes, promotores, pessoas da família que possam ter estuprado? Quem são os agentes principais desse tipo de ocorrência? Olha, além de profissionais que atuam na área do direito, há também pessoas que estão em órgãos governamentais. Foi isso que a gente identificou, por exemplo, nesse caso da menina do Espírito Santo. Membros do Poder Executivo, de secretarias, ou mesmo ligados a órgãos de saúde, porque hoje também, em tese, de acordo com a lei, uma vítima de estupro, ela não precisa nem sequer lavrar um boletim de ocorrência, não precisa de uma autorização judicial para fazer o procedimento. Basta ela ir para o hospital, porque ali eles dão toda a profilaxia, né, os remédios necessários em função da exposição a eventuais doenças. E a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte, mas quando já é um caso que já fecundou, já desenvolveu, também a indicação desse direito do aborto. Mas também há relatos de profissionais de saúde que não autorizam por conta da objeção de consciência, né? Que de fato é um aspecto individual, ou seja, eu não sou obrigada a praticar algo que não diz respeito às minhas concepções individuais. Isso é um direito do profissional de saúde. Sim. Pode fazer isso, mas legalmente o Estado precisa encontrar um espaço em que não haja a objeção de consciência como um impeditivo. Trocar o médico. Exato. E vem daí também a importância dos hospitais de referência, hospitais especializados. São poucos pelo Brasil, eu não tenho os dados de cabeça. Mas, por exemplo, na cidade de São Paulo, são 5 hospitais em que há profissionais e uma equipe preparada para atender e para dar um encaminhamento para casos assim. Ou seja, não é bater na porta de qualquer hospital que você vai conseguir encontrar uma equipe que está ali disposta e preparada para fazer isso. Mas esses hospitais, eles são muito escassos no Brasil, essas equipes profissionalizadas. E isso, claro, não está previsto na nossa lei, mas isso também é um tema que precisa a gente se debruçar, que acompanha, na verdade, essa nossa proposta de medida, porque é um desamparo muito grande, está previsto na lei, mas quem eu procuro? Aonde eu vou? Em São Paulo tem o famosíssimo Pérola Byton, por exemplo, que recebe mulheres do Brasil inteiro. Mas nem todas têm condições de irem até lá para garantir, né, esse atendimento de qualidade humanizado. Certo, a gente está com pouquíssimo tempo. Eu queria só perguntar para a senhora, vai passar em 2 comissões, uma delas é a CCJ e plenário. Como é que a senhora acha que vai ser recebido o projeto? Eu acho que vai ser muito difícil, eu tenho muita consciência. Sempre que a gente trata dos direitos relativos a questões sexuais e reprodutivas,
ou a opinião, a escolha de uma mulher, a gente encontra muita dificuldade, porque tem um setor bastante conservador aqui no Congresso Nacional. Nesse caso, a gente não está tratando nem de uma escolha, de uma decisão, é de uma fatalidade, de um crime que aconteceu contra essas mulheres, principalmente menores de idade. Mas muitas vezes esses temas não sensibilizam algumas pessoas, mas independentemente disso, eu acho que o debate precisa ser feito, não pode ser tratado como um tema debaixo do tapete. Ele é uma realidade, é um direito que vem sendo violado e o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre isso. Por mais dificuldade que encontre, pelo menos o debate a gente traz para a sociedade, isso já é um papel. Tá bom, deputada, Tá bom? muito obrigada pela sua participação. Querida. Eu conversei com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, sobre o projeto dela que considera crime de tortura impedir ou dificultar a interrupção da gravidez nos casos em que o aborto é permitido pela lei brasileira. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até a próxima!